E há uma coisa interessante. À medida que o fim dos tempos está chegando, a natureza humana está intensificando a sua adoração. Quando eu era pequeno e usava calça curta, não havia louvor nas igrejas para adorar a Deus. E não me lembro. Eu não me lembro de louvor. Eu andava pelas igrejas adventistas, mesmo as evangélicas, não havia esse negócio de adoração e louvor. E música tocando. Aquilo era, fazia o hino inicial, fazia oração, alguém cantava uma música, vinha um sermão, via tudo. Não havia louvor. De uns tempos para cá houve uma febre. Começou um despertamento. Essa é uma evidência do fim dos tempos. O ser humano está voltando-se para a adoração. É interessante isso. E meus queridos, nós temos que tomar muito cuidado a quem nós estamos adorando. Porque às vezes nós botamos a música do nosso carro e começamos a ir para o trabalho cantando aquela música e nos esquecemos a origem da música e de onde ela veio. E nos pegamos aí muitas vezes adorando a quem com aquela música? A alguém que não é Deus. A alguém que não é Deus. Satanás, de uma maneira muito sutil, ele vem tentando quebrar essa conexão que Deus deixou na adoração e na comunhão entre Criador e criatura. E nesse campo, eu lhes asseguro, ou nós adoramos a Deus, ou adoramos a Satanás. Quer seja através do nosso ego, e a mensagem do terceiro anjo diz que vai ser a besta e a sua imagem. Satanás não vai... A gente não vê ninguém adorando a Satanás, né? Ninguém. Você quer brigar com uma pessoa e diz, tá um filho de Satanás. Ei, que é isso? Me chamando de filho de Satanás. Ninguém quer ser filho de Satanás. E ninguém vai ficar cantando aí, eu sou de Satanás, aleluia. Ninguém vai cantar isso aí, não. Ninguém canta isso. Porque ninguém quer ser de Satanás. Certo? Agora, Satanás está preocupado que ninguém adore ele. Ele quer fazer as pessoas parar de adorar a Deus. Porque quando as pessoas param de adorar a Deus, elas adoram outro alguém. Às vezes é você mesmo. Às vezes é você mesmo. E no final dos tempos, a palavra profética diz que ele vai suscitar um poder que a humanidade vai adorar no lugar dele. É o representante do dragão. E o dragão vai dar poder a esse elemento que vai surgir para nós prestarmos adoração. Queridos, a mensagem do terceiro anjo faz uma convocação ao povo de Deus para pregar uma mensagem de alerta à humanidade. E a mensagem que a igreja deve estar pregando é: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber a sua marca em sua fronte ou em sua mão, o tal beberá do vinho da ira de Deus. E eu pergunto para vocês, a igreja tem pregado a mensagem do terceiro anjo? Alguém aqui está pregando a mensagem do terceiro anjo? Alguém aqui está saindo aí pelas ruas de Dallas, na comunidade brasileira, e dizendo, se vocês adorarem a besta e a sua imagem, vocês serão vítimas da ira de Deus? Essa não é uma mensagem fácil de pregar. Essa é uma mensagem que, se pregada, vai suscitar oposição. Essa é uma mensagem que, se ela for pregada, vai suscitar um desconforto tremendo aos cristãos. Mas a terceira mensagem angélica que o povo de Deus devia estar pregando, a última mensagem de advertência ao mundo, é uma mensagem dura, terrível, e que vai suscitar uma grande oposição. E que a igreja não está pregando essa mensagem. Há muitos que nem sabem nem o que é besta e a sua imagem, quanto mais pregar para os outros. Não sabe nem para si como vai poder tocar essa trombeta para os lá de fora. Meus queridos, eu mesmo achava que quando a gente fizesse evangelismo, a gente não devia pregar essas mensagens. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu vi o pastor McPhillen fazendo as campanhas evangelísticas e o tema dele era tudo a marca da besta e a besta e não sei o que. E eu falava, eita, esse homem vai espantar o povo. Vai pregar logo essas mensagens. Tá? Depois é que fui estudar as profecias e que eu comecei a entender o que é que o pastor McPhillen estava fazendo. Ele está pregando a mensagem do terceiro anjo, que é uma mensagem de advertência ao mundo, que se eles adorarem a besta e a sua imagem e receberem a marca na mão e na fronte, eles serão vítimas da ira de Deus,
que será derramada sobre o planeta. Meus queridos, obviamente, para entender a mensagem do terceiro anjo, nós temos que saber quem é a besta e quem é a sua imagem. Quem é a besta? A besta representa um poder blasfemador. Apocalipse capítulo 13, versículo 6. A besta vai governar por um período de 1260 dias. Apocalipse 13, 5. Dias em profecia é anos. Esse poder caracterizado pela besta irá governar por 1260 dias. Essa besta do Apocalipse capítulo 13, ela persegue os cristãos. Apocalipse 13, 7. Essa besta, ela surge de Roma pagã. Apocalipse capítulo 13, versículo 2. Depois deste período de 1260 anos de supremacia, essa besta vai ser destronada do seu poder com um golpe, com uma ferida, que a Bíblia diz que será mortal. Apocalipse 13, 13 e 10. E a Bíblia diz no mesmo texto que essa ferida será o quê? Será o quê, irmãos? Será curada. Sabem, meus queridos, nós temos que ir para a história, procurar dentro da história qual é o poder que se arrogou com os atributos mencionados na palavra profética em Apocalipse capítulo 13. E quando nós vamos pesquisando a história eclesiástica e mesmo a história secular, nós encontramos apenas um poder que sucedeu Roma pagã, que foi Roma papal. Roma papal sucedeu Roma pagã. Esse é o único poder que nós encontramos que satisfaz as características de identificação desta profecia. Não há nenhum outro poder na história desta terra que se ajuste tão bem a essas descrições encontradas na palavra profética de Apocalipse capítulo 13. E não estou aqui a fazer críticas a nenhum segmento religioso, nem à Igreja Católica, nem muito menos ao papado, nem estou a desqualificar ninguém, mas eu estou a interpretar a profecia à luz da Bíblia e à luz da história, para que nós possamos compreender realmente o que a mensagem do terceiro anjo está falando. E essa noite eu queria mostrar algumas coisas a vocês extremamente interessantes a respeito desse segmento da história e da Bíblia e da profecia, e algumas coisas que estão acontecendo hoje. Eu queria também ler para vocês o Espírito de Profecia agora, e esse texto está no Grande Conflito, e ele diz assim, no capítulo 13, de 1 a 10, descreve-se a besta semelhante ao leopardo, a qual o dragão deu o seu poder, o seu trono e grande poderio. E este símbolo, como a maioria dos protestantes tem crido, representa o papado que sucedeu no poder, trono e poderio, uma vez mantidos pelo antigo Império Romano. Declara-se quanto à besta semelhante ao leopardo, e foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda tribo e língua e nação. E diz o profeta, e vi uma de suas cabeças como ferida de morte. Grande Conflito, página 261. Meus queridos, a palavra profética é visível em caracterizar esta besta representando o papado, que é o poder que substituiu o grande e poderoso Império Romano. Quando nós olhamos para a história, nós encontramos esse poder religioso tomando força civil por volta do ano 538 da nossa era. E durante 1260 anos, esse poder foi dominando as nações da Europa até 1798, quando finalmente um senhor francês chamado Napoleão Bonaparte, já irritado com os editos papais, enviou uma guarda com o general Berthier para destronar o Papa e levá-lo para a cidade de Avião, na França, para o exílio, terminando com esse período de supremacia de 1260 anos.